Sejam bem-vindos ao Sombras do Além. Neste episódio, Steve e Annie vão até Oregon ajudar uma família desesperada. Na verdade, uma fazenda no interior. Terry mora com seu parceiro Bob e seu neto Ashley. E Terry acredita que Ashley é o foco da casa. Terry comenta que ouve vozes, aparições de vultos, já o perseguiram pelos corredores. Parece que tem algo tentando sugar a sua vida. Eles moram na casa há 4 anos, mas no último ano é que ficou pior. Ele comenta que foi atacado em sua cama, não consegue mais dormir e a sua ansiedade está muito alta. Isso afeta o relacionamento, pois ele prefere ficar só, isolado. Mas ele diz que não ser assim fora da casa. Seu neto está com tanto medo que não quer ficar sozinho em casa, nem por um minuto. Não vai ao banheiro sozinho, não vai beber água, nada. Terry comenta que havia um espelho no corredor. Um dia, quando estava passando, viu através do espelho um homem velho bem atrás dele, uns 70 anos, translúcido e acinzentado. Ele correu até o seu quarto e fechou a porta, sem olhar para trás. Na sala, ele costuma ouvir sussurros de mulheres conversando. Umas 3 ou 4 mulheres falando. Ele já chegou a discutir com elas, mandando elas saírem da casa. Mas ele diz que só piora, e até ouviu elas rindo dele. Ele diz que ultimamente tem ficado muito mais cansado. Em seu quarto, ele diz ter visto 3 sombras pequenas no pé da cama. Um borrão preto com forma humana. Ele se assustou muito, se levantou com tudo da cama no meio da noite. Terry revela que depois de ter entrado em contato com Steve e Amy, ele foi atacado novamente na cama. Ao se revirar para pegar um controle remoto, havia uma dessas sombras pairando ao lado dele. Ele até tentou se defender, pois parecia ser uma pessoa de verdade, mas do nada a sombra desapareceu. Steve entrevista Bob. Bob revela que Terry anda muito mudado, a ponto de querer deixar esse relacionamento. Bob revela que já viu um vulto escuro que sempre está espiando ele pelos cantos e que faz lembrar um gremlin. Steve entrevista Ashley, que tem 7 anos. Ashley comenta que viu algo saindo do armário do seu quarto com olhos vermelhos e vindo em sua direção, ficando parado bem ao lado da sua cama. Vale a pena ressaltar aqui o medo estampado nas feições de Ashley. Coitado, parece mesmo que ele nem queria ficar ali naquele quarto nessa hora. Ashley comenta também que vê coisas se mexendo no corredor e no banheiro. É um homem alto e isso faz com que ele fique acordado a noite toda. Steve vai fazer as suas pesquisas e descobre que um antigo proprietário caiu em desgraça pública e teve que deixar a cidade humilhado. Esse proprietário foi nomeado superintendente de uma penitenciária. Porém, durante o seu mandato, dos 154 presidiários, 44 escaparam e só 13 foram recapturados. Ele foi considerado culpado por isso. No passados anos, sua mãe morreu e foi enterrada no terreno da propriedade, e depois então ele renunciou ao cargo de superintendente. Faltando apenas 4 dias para o seu mandato terminar, ele e mais 2 funcionários foram feitos de reféns. Na tentativa de fuga, o superintendente se agarrou numa cerca e atrapalhou o plano, fazendo com que os fugitivos fossem atingidos por tiros. 8 fugiram, mas 5 foram recapturados. Ele foi considerado culpado por essa fuga novamente. A população o considerou liberal demais. Então, ele se sentiu julgado pela população e se mudou da cidade. Em sua pesquisa, Steve descobre que houve uma outra briga mortal perto da casa. Foi uma briga de vizinhos. Um dos vizinhos atacou o outro com uma chave inglesa, causando um grande ferimento. Então, em alguns anos depois, esse vizinho atacou novamente, deixando ele com costelas quebradas e o olho deslocado. Então, numa outra vez, ao perceber que esse vizinho que lhe atacou estava lhe encarando, ele entrou na sua casa, pegou uma arma e voltou e atirou. Atirou nele 2 vezes, uma no coração e uma no peito. Mas ele se entregou na delegacia e houve um julgamento. O júri da época deve ter achado que foi autodefesa, pois ele foi julgado e inocentado. Terry comentou com Steve que a casa em si foi trazida de uma outra propriedade ali perto.
Terry vai até lá e descobre que o antigo proprietário teve uma tragédia atrás da outra, num período de 15 anos. Primeiro foi o pai que morreu de pneumonia, depois o sobrinho de 5 anos que morreu de meningite, depois de um pequeno período o sogro morreu, era vizinho deles. Mais tarde, um outro sobrinho morreu de difteria, que é uma infecção grave de garganta e nariz. Num outro momento, sua esposa chamou de sua casa, mas ele que estava no celeiro não respondia. Então ela foi até lá e o encontrou pendurado em uma viga do celeiro. Não se sabe os motivos dele ter feito isso. Todos foram enterrados na antiga propriedade da casa. Estes foram os pontos históricos importantes que Steven achou nas suas pesquisas. Agora vamos falar de Amy. Amy entra no restaurante e fala que o lugar deixa sem fôlego, com vontade de vomitar. Não há muita esperança no local. Amy vê uma mulher jovem, 20 anos, mas muito intensa, sólida, que possa fazer muita interação, intimidadora. Pode fazer as pessoas sofrerem. Ela gosta de sentar com as pessoas, parece que isso é importante para ela, mas ela é maldosa. No teatro, Amy sente vários seres no lugar. São seres tridimensionais, uma massa intensa, uma escuridão sólida. É o que as pessoas acabam vendo. Amy acha que o lugar é muito intenso, destrutivo e perigoso. Ela se demonstra muito incomodada com tudo isso. Amy acha que esses seres têm a ver com o satanismo, religião em si, mas que a religião não pode ajudar. Ela não sabe como eles foram parar lá, mas que vieram do inferno, vieram. Amy diz que esses seres tentam apagar a mente dela, e é isso que eles fazem com os outros. Ela ouve que há uma legião de demônios, mas ela não acredita ser verdade, e que há pessoas que querem falar com ela, mas não conseguem. Ela tenta, mas algo as impedem. Amy tem nesse momento uma chuva de sentimento, vontade de chorar, raiva, pavor. Ela fala que esses seres podem seguir os vivos até a casa deles e ficam por lá. Esses seres podem tocar os vivos, fazer o mal. Isso não é nada bom. Eles ficam sussurrando na mente delas para que elas façam coisas ruins, até se ferirem. Ela comenta que nessa hora ela tem uma vontade intensa de fazer algo ruim com alguém. Amy fala que pessoas ruins saíram desse lugar e que tinham um propósito de fazer o caos, a destruição. No porão, Amy fala que há pessoas lá, um homem, uma mulher, talvez 3. Uma mulher tem cabelo cacheado, usando um vestido com más intenções. Eles parecem assustados. Amy sente que a vítima era uma mulher, mas que um homem também morreu. Eles eram próximos. Amy fala que alguém está batendo nas costas delas, fortemente. Ela sente uma escuridão, mas não acha que isso aconteceu no porão, talvez lá fora. Ela diz ser uma emboscada. Amy sente facadas no peito e nas costas, dores bem agudas. Na mulher, Amy acha que foi na garganta e um homem por trás. Há 3 pessoas que estão envolvidas no caso. Amy não sabe, mas nós já suspeitamos que ela esteja falando do caso de Mary. Agora Amy vê uma arma de cano duplo apontado para alguém, mas ela não consegue ver para quem. Amy fica bem abalada. Ela fala que as entidades são poderosas e que fazem com que os mortos não tenham permissão para falar, contar sua história. Isso também se aplica aos vivos. Lembra que Steve estava achando que tinha alguma coisa errada com os funcionários? Eles não estavam contando a verdade? Será que é isso? Esses seres estão conseguindo silenciar todos eles, os vivos e os mortos? Parece que essas entidades tentam manter todo mundo preso e controlar toda a situação. Eles podem até torturar os mortos, causando muita dor, segundo Amy. A revelação. Steve e Annie contam tudo que descobriram para Terry e Bob. Amy comenta que quando entrou, não acreditou nas coisas que estavam vendo e sentindo, mas ela prefere começar lá por fora com os outros. Ela fala que viu um homem velho na garagem, com 60 anos. Ele se enforcou, mas que isso foi muito doloroso para ele, pois foi mal feito. Steve, então, comenta logo de cara que não acredita, pois isso aconteceu com uma outra propriedade, mas diretamente ligada a essa casa.
Então ele revela a história que ouvimos sobre o antigo proprietário. Todos ficam chocados. Inclusive, Steve mostra uma foto e Terry logo fala: é esse cara que eu vi antes através do espelho. Terry comenta e está chocado por não saber que era possível os mortos poderem estar tão longe dos lugares dos eventos marcantes. Mas Amy explica que os mortos podem se prender a diversas coisas e assim parte deles podem estar em vários lugares. É como se fosse um fragmento do passado. Amy continua. Ela então fala que quando entrou na casa viu um homem moreno com uns 40 anos. Ela disse que ele é muito agitado. Terry fala que é ele, pois ele fica muito irritado com os fantasmas, pois não consegue dormir. Amy então revela que há alguém na casa que tem habilidades, e que essa habilidade dominante é a telepatia. Ela então fala que os telepatas podem manipular a mente de quem está em volta, para perceber o que eles percebem. Qual dos dois então seria? Pergunta Steve. Amy então fala que quando chegou para fazer a revelação, recebeu algumas nuances sobre o que ela precisa saber. Então, ela escreveu num pedaço de folha a letra T para sua pergunta. Qual seria o telepata? Então, Terry é o telepata. Terry e Bob se olham assustados. Terry então comenta que sempre se sentiu um pouco diferente, pois ele fala que percebia que, de certo modo, o seu humor é contagioso. Isso explica então a sua telepatia, não é mesmo? Bob concorda com isso. Amy revela então as outras entidades que ela encontrou, os tricksters, ou seja, os trapaceiros. Ela fala que eles existem muito ligados às tribos norte-americanas, mas também existem no mundo todo. E então, será que podem ter algum na sua casa? Fica a dica, hein? Amy comenta das coisas que eles podem fazer, principalmente manipular, e podem se aparecer como animais. Terry logo olha para Bob e fala: conta para ela. Ele então fala sobre o cervo que viu. Amy então revela que isso pode ser muito ruim. Outra coisa é que eles se alimentam dos traumas, por isso os proprietários ficam remoendo os problemas, mesmo que do passado. Bob fala, chorando, sobre pensar em só coisas ruins que já fez, que nada vai compensar as coisas boas, tudo é sempre ruim, mas que nunca teve coragem de falar sobre isso. E quando está fora da casa, não pensa assim. Prefere ficar mais tempo fora de casa do que em casa para evitar esses tipos de pensamento. É, rapaz, o negócio é tenso. Não é brincadeira não, hein? Amy sente muito por ele passar por isso sozinho. Amy fala também sobre os trapaceiros têm um líder. Foi um homem muito forte e poderoso, e ele tinha um cargo de muita influência. Ele era responsável por muitas pessoas e deve ter vivido por uns 80, 90 anos. Mas extremamente furioso, porque ele não queria morrer assim, ainda mais por estar no meio da sua glória. Primeiro é o superintendente, chamar um médium físico para mandar ele embora, mas ao mesmo tempo tem que chamar um xamã para criar uma limitação em volta da casa para expulsar os trapaceiros. Então, depois Terry precisa aprender a lidar com suas habilidades. Amy sugere que Terry escreva suas emoções num diário, para que no fim de semana ele queime pensando que está se livrando daquilo tudo. Massa, né? Achei um ótimo exercício. Acredito que para quem se sente sobrecarregado de problemas, deveria fazer o mesmo. Aí uma boa saída, hein? Steve pergunta sobre o Ashley, pois viu o quanto ele estava assustado com tudo isso. Amy fala que quando o xamã expulsar os trapaceiros, ele sentirá-se bem melhor dentro de casa. Terry e Bob se sentem revigorados por poderem fazer alguma coisa. Bob comenta então que é a revanche deles. Mais uma vez, uma casa poderá ser limpa e voltar a ser chamada de lar doce lar. E você? Conhece algum caso assim? Eu praticamente nunca ouvi ou conheci um médium assim, capaz de fazer essas leituras. Só na TV e internet. Apesar de gostar muito desse tema paranormal, nunca participei dessas resenhas. Minhas experiências paranormais são muito sutis, perto das histórias que a gente ouve. E acabo nem comentando. Na doutrina espírita kardecista, fala que todos nós somos sensitivos, um mais, outro menos. Mas com a prática, todos nós podemos melhorar essa sensibilidade. Então, caso queiram mandar a sua opinião, é só entrar em contato pelo e-mail que está na descrição. Nós também estamos no Instagram, @sombrasdoalém, tudo junto, sem acento. Lá também podemos comentar sobre cada